Olá, queridos. Hoje eu quero concluir então aquela passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos de 35 a 41, quando Jesus acalma aquela tempestade. E três perguntas acontecem ali. A primeira pergunta foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Eles disseram assim: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta foi a que Jesus fez para os discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Né? E a terceira pergunta, que é a que nós vamos tratar hoje, é a pergunta feita entre os discípulos por ocasião do momento em que Jesus levantou-se em meio àquele mar agitado e aqueles ventos tão fortes, e ele simplesmente fala então e repreende, dizendo assim ao vento: repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Aí então os discípulos perguntam entre eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É muito difícil tratar de responder esta pergunta. Seria até uma presunção da minha parte tentar definir quem é ele, tentar classificá-lo. Ele é incomparável, não há palavras suficientes para descrever quem ele é. No entanto, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, revelam a pessoa de Cristo do início ao fim. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. A Bíblia tem um único tema, na verdade, e esse tema é Cristo, a pessoa do Senhor. O Antigo Testamento, nós podemos ver Cristo através de figuras, personagens, promessas, sabe? Acontecimentos, ali sinalizando e apontando para Cristo. Desde Gênesis, já no início, quando Deus fala com a serpente, trazendo um juízo sobre ela, Deus diz para ela assim: olha, o descendente da mulher vai te ferir a cabeça. Estava falando de Cristo ali já. Né? Em Êxodo, quando o povo escravizado no Egito por 400 anos estava prestes a partir para a sua liberdade, sendo liderados por Moisés, eles comemoraram a Páscoa à noite nas casas. E essa figura da Páscoa, o cordeiro ali que foi sacrificado, então foi preparado como alimento, o sangue colocado, o sangue do cordeiro nas portas, já era um anúncio da pessoa de Cristo como aquele que haveria de morrer por nós, sendo nosso Salvador. Não é? Há passagens outras, por exemplo, quando eles estão peregrinando pelo deserto, né, eles experimentam do maná que cai do céu, uma figura de Cristo. Né? As águas que surgem no deserto. Né? Quando Moisés feriu a rocha ali, então saiu água daquela rocha, é uma figura de Cristo ali. Não é? Jesus mesmo, no Evangelho de João, citou algumas situações do Antigo Testamento que falam dele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá em Números 21, o povo de Israel estava na jornada peregrinando no deserto, reclamando, sabe, murmurando, né? E então Deus enviou um juízo sobre eles pela incredulidade e eles tiveram assim muitas feridas no corpo. Então Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou numa haste, né? E todas as pessoas, né, feridas que olhassem para aquela serpente de bronze eram curadas. É uma figura de Cristo lá no deserto. Jesus falou lá no Evangelho de João, no capítulo 3, justamente sobre isso. Ele disse: assim como a serpente de bronze foi levantada por Moisés lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Não é? Também uma outra figura é de Jonas. Não é? Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Né? Jesus também, no Evangelho de Mateus, ele
ele se revelou ali como sendo ali, aquilo ali era uma figura dele. Vocês me pedem um sinal, era isso que os judeus queriam. Faz aí um grande sinal para a gente ver. E ele disse assim: ô geração incrédula, nenhum outro sinal vos será dado a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa também que o Filho do Homem esteja também 3 dias e 3 noites. Mas ele estava se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Não é? Enfim, os profetas no Antigo Testamento falaram de Cristo. Isaías é o profeta messiânico, fala muito do Senhor. Não é? Eles falam do Senhor como sendo o sol da justiça. Em Cantares nós o vemos como a estrela da manhã. Há salmos que são claros da figura messiânica do Senhor. Não é? Isaías, o capítulo 9, o versículo 6. Né? Quem é este? Né? Quem é este? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é este? Né? Quando você chega então no Novo Testamento, você já vê o Evangelho de João revelando-o como sendo o próprio Deus. Os 4 evangelhos são 4 biografias do Senhor. Somente ele tem 4 biografias. Em Mateus ele é revelado como rei. Não é? Em Marcos ele é revelado como servo. Em Lucas ele é revelado na sua humanidade, Filho do homem. Mas em João ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Capítulo 1. E no versículo 14, esse mesmo capítulo fala que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, habitou entre nós. E é no Evangelho de João que ele vai se apresentar como sendo eu sou. Vem a pergunta: quem é este? Ele responde: eu sou. Ele é o único que é. Ele é a realidade do ser. Somente ele pode dizer eu sou. Por melhor que outros homens foram, né? Buda, Confúcio, Maomé, e aí uma galeria de homens notáveis. Mas todos eles morreram e estão aguardando até hoje a ressurreição. Mas somente ele, Jesus Cristo, pode dizer, eu sou. Inclusive que passou pela morte e tornou a viver. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele é esse eu sou. Os judeus têm quase uma idolatria por Moisés e por Abraão, os patriarcas, né? Certa ocasião, Jesus, ele sendo confrontado mais uma vez pelos judeus, ele disse assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ali ele estava se mostrando como o eterno. E os judeus ficavam indignados. Como ele pode dizer isso? Ele tem aí, sei lá, não tem nem 50 anos ainda e já está dizendo que ele já era antes de Abraão. Sim, ele é o eterno, ele é o eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Ninguém mais é. Ele é o incomparável. Eu acho magnífico, magnífico. O Senhor Jesus dizer assim, olha, vocês buscam, examinam as Escrituras, vasculham as Escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas são elas mesmas que testificam de mim, do início ao fim. É uma proclamação. O apóstolo Paulo, de uma maneira poética até, por favor, preste atenção. Olha o que Paulo diz a respeito dele. Quem é este? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Preste atenção. Quem é este? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Quem é este? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Queridos, que maravilhoso é esse Senhor, que até a natureza, as coisas criadas se submetem a Ele, os endemoniados se submetem a Ele, as enfermidades se vão, não resistem ao seu poder e à sua autoridade. Ele disse, depois da sua ressurreição, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E o autor aos Hebreus diz assim, quem é este? Ele, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Eu termino porque já até me estendi um pouco mais hoje. Mas quem é este? Ele diz, eu sou o Alfa. Isso lá no Apocalipse já. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto, ou seja, tudo. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa palavra é para mim e para você agora. O eu sou diz assim, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o nosso Senhor. Quem é Jesus para você? Que nós possamos responder a isso sem hesitar, como Pedro respondeu por revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso amado Salvador. Um grande abraço, até a próxima.